Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 23º episódio de Como Investir no Imobiliário a partir de REITs. Muito bem, neste momento o portfólio yield está exatamente nos 7%, tal como podes ver aqui, sendo que o que estou a receber anualmente em dividendos são $318 e o BET do portfólio está quase em 1. Sendo que a forma como se está a ser distribuído os dividendos está muito mal distribuído. Ou seja, podes ver que em novembro recebo muito menos dividendos, e janeiro, abril e por aí fora já recebo muitos mais, mas a média neste momento está em cerca de $26, sendo que os meses que eu estou a receber mais dividendos são $48 e os menos são $8, que é novembro, fevereiro e por aí fora. Agora, se eu quiser começar a equilibrar isto, algo que eu deveria estar atento e algo que eu também te posso ensinar é usar este site, que é o dividendstock.cash, ou seja, o Track Your Dividends é para monitorizar estas empresas que pagam dividendos, neste caso associado aos REITs. Esta aqui é mesmo para filtrar e saber quais são as empresas que pagam naqueles períodos em específico. Por exemplo, vou aqui que é o dividendstock.cash e procuro aqui nos filtros. Depois em filtros posso começar por escolher qual é que é o país que eu quero, por exemplo os Estados Unidos. Neste caso eu não vou selecionar nenhum. Depois a periodicidade do pagamento dos dividendos, ou seja, se superior a 4, portanto superior a trimestralmente, e se eu selecionasse esta opção, então iria mostrar o pagamento em todos os meses, que há empresas que pagam dividendos todos os meses. Agora, superior a 2, então já apanha trimestralmente, que é exatamente isso que eu quero. Portanto, começo por aqui, que apanha trimestralmente e também aquelas que pagam todos os meses. O dividend yield, para mim, no mínimo, terá que ser superior a 3%, portanto, aqui outro critério. E agora esta é a parte mais importante, que é primeiro o ex-dividend date, que é o mês para o qual eu quero ainda participar nos próximos dividendos. Por exemplo, se fosse este mês, poderia já não ir a tempo. Agora, se o ex-dividend date for no próximo mês, então ainda vou a tempo de receber os próximos dividendos. Porquê? Porque se tu comprares a ação no dia do ex-dividend date, então tu já não recebes os próximos dividendos. Tens que esperar um período e só recebes os seguintes. Mas se comprares a ação, nem que seja um dia antes do ex-dividend date, então sim recebes os próximos dividendos. Portanto, aqui podes colocar this month ou next month, depois é uma questão de veres aquilo que é mais conveniente, porque mesmo no próprio mês podes ainda não estar no dia em que é o ex-dividend date. Neste caso, como estou a gravar no dia 1 de novembro, então significa que muito provavelmente não vou apanhar o dia do ex-dividend date, porque o mês acabou de começar. Agora, se estivesse no final do mês, então não faria sentido colocar aqui this month, mas como estou no início do mês, então sim, faz sentido. E o pay date pode ser tanto este mês como o próximo. Aqui, se eu quiser já receber os dividendos este mês, então coloco aqui this month. Entretanto, são estas opções que aparecem e agora, para me facilitar, vou colocar por ordem daqueles que pagam mais dividendos, portanto com dividend yield superior, e depois aparecem estas opções. Agora, tal como podes ver, existem várias empresas que pagam todos os meses, mas pronto, estas empresas eu normalmente não tenho interesse e muitas destas com um dividend yield tão elevado normalmente estão em declínio, ou seja, podem estar a pagar dividendos muito elevados, mas a ação estar continuamente a cair. Por isso tens de ter atenção a isso. Entretanto, se eu for aqui para baixo, deixa-me ver aqui um REIT que eu possa ter interesse. Temos, por exemplo, aqui LTC Properties, neste caso que paga todos os meses, mas tem um dividend yield de 6,50% e talvez possa ser interessante, está bem? É uma questão de ver se faz sentido para ti ou não. Agora, se queres exatamente naquele mês em específico, por exemplo, o que eu quero é em novembro, ou seja, faz sentido que o pagamento seja this month, então eu tenho que procurar aquelas que pagam trimestralmente este mês. Portanto, aqui são estas empresas. Agora, nomeadamente, um REIT que me agrade mais ou menos, porque eu teria que fazer um estudo para entender se é um REIT que faz sentido para o meu perfil ou não. O que acontece é que existem poucos, ainda por cima, que não pagam todos os meses. Por acaso, novembro parece mesmo ser um mês difícil para encontrar REITs que paguem em novembro, fevereiro e por aí fora. Ou seja, aqueles que estão disponíveis, aqueles que pagam todos os meses, não é exatamente isso que se quer. Mas sim, tu tens esta ferramenta que te ajuda a encontrar, simplesmente eu não estou a conseguir. Aliás, até poderia conseguir, se entretanto talvez descesse, mas com dividend yield inferior para mim não faz sentido. Mas pronto, tens esta ferramenta que te pode auxiliar, mas que eu não vou utilizar. Para mim faz mais sentido encontrar bons REITs que possam crescer no longo prazo, ao mesmo tempo que estão a pagar bons dividendos, independentemente se pagam naquele mês em específico. Porque eu acho que o que conta essencialmente é naquele ano em geral, a não ser que queiras dar prioridade àqueles meses em específico porque queres pagar algum tipo de contas ou então queres reinvestir. Pronto, aí já faz mais sentido. De qualquer modo, no meu portfólio podes ver que neste momento a melhor posição é QMPW, com um lucro não realizado percentual de 67,36%, mas aqui o pé daquilo, aquela posição que realmente está a ser uma dor é aqui a Alexandria. Repara que a ARE, que é o ticker, já vai com um prejuízo de $309. Portanto, um prejuízo não realizado percentual de quase 40%. Só que como tem um peso de quase 10%, realmente está a afetar bastante o portfólio. Aliás, é principalmente por causa desta posição que está em prejuízo. E talvez poderia ser
uma altura para reforçar, mas repara, primeiro eu já tenho um peso muito expressivo esta posição, porque tem vindo a cair e eu tenho vindo a reforçar, mesmo que acredite na mesma para longo prazo, reforçar mais ainda, para mim não me sinto confortável, até porque ela pode atingir este nível de suporte que é dos 51.77, ela está nos 58.22 e até tocar aqui nos 51.77 estamos a falar ainda de um prejuízo adicional de 11.55%. Portanto, na minha opinião, e considerando o meu perfil de investidor e objetivos e também o peso que já tem esta posição, eu prefiro aguardar mais algum tempo, mas realmente ela tem estado continuamente a cair e podes ver que já tem um impacto negativo no meu portfólio de cerca de $309, que é bastante, ok? Depois temos a EPR Properties, que entretanto teve uma queda grande recentemente, ou seja, destes máximos relativos até agora estamos a falar de uma queda de aproximadamente 20%, sendo que no portfólio acho que ainda estou com um lucro no realizado percentual de quase 16%. Porquê? Porque eu adquiri mais abaixo, mas a próxima vez que tenciono adquirir esta posição será neste nível de suporte. Ou seja, o que eu quero dizer é que já existem vários REITs que eu coloquei um nível de suporte específico onde eu tenciono talvez voltar a adquirir. Depende muito do estudo que eu faça quando chegarem a esses valores. Mas a EPR é uma delas. Fora outras que vocês sugeriram. Por isso vamos já passar essa parte. Por isso, vamos começar com o Luís Teixeira, que ele disse: boas Gustavo, deixa aqui uma sugestão para a tua apreciação, que é OWL. Atenção, estamos a falar de uma série de REITs e a tua sugestão, pelo menos que eu tenha visto, não é um REIT. Ou seja, está no setor financeiro, mas não é de todo um REIT. Está aqui a tocar no SMMA, mas não faz parte desta série. Aqui seria mais indicado talvez nas ações com elevado risco-retorno, pelo menos dentro da série do Financial Portuguese, mas aqui não é indicada também. Aqui especificamente é REITs, portanto empresas que gerem fundos de investimento imobiliário, ok? Depois outra sugestão que foi feita, não do Deccan, que aqui foi mais uma questão, foi sim do Filipe, que foi HVT, mas HVT também não é um REIT, está bem? Portanto, estas sugestões, que eu agradeço, não são indicadas para esta série em específico. Nesta série terá que ser apenas REITs, está bem? Portanto, aqui também vou ter que saltar. Depois, outra sugestão que foi feita, deixa-me lá ver aqui em cima, foi a CCI. A CCI, sim, já é um REIT. Desde os seus máximos absolutos, teve uma queda de aproximadamente, deixa-me cá ver quanto, de 57%, portanto, uma queda bastante significativa. Mas eu coloquei um nível de suporte. E esse nível de suporte está nos 82.14, ou seja, desde o preço atual até agora estaríamos a falar de uma queda adicional de quase 10%. Pronto, essa aqui é cerca de 9%, o que até é uma queda significativa. Portanto, eu prefiro aguardar que chegue pelo menos próximo deste nível de suporte, que eu coloquei vermelho, mas aqui eu devo colocar a verde, que eu acredito que mais tarde ou mais cedo possa chegar, pelo menos os indicadores assim mostram que existe uma maior probabilidade de chegar a este nível de suporte, mas agradeço bastante pela sugestão, mas se puder estar atento, e neste caso estou a falar com o Diogo, e vires que, ok, já está quase neste nível de suporte, então faz novamente a sugestão para voltar a ver. Eu peço-te isto porque neste momento eu tenho os alertas de preço desativados, ou seja, como não tenho neste momento o TradingView Premium, então os alertas de preço estão desativados e pode-me escapar. Eu todos os meses vejo, mas se me escapar, pode-me fazer o favor de novamente avisar, porque assim volto a fazer um estudo quando estiver mais ou menos nestes valores. Por isso, agradeço bastante pela tua sugestão, que até acho que foi bastante pertinente. Pronto, agora passamos ao próximo comentário, que neste caso foi do Miguel Costa. Entretanto, isto foi mais uma questão, não propriamente uma sugestão. Depois temos aqui a EXR. EXR, então, este REIT, exatamente, ainda está longe do nível de suporte que eu tracei. Portanto, tracei um nível de suporte nos 98.49, que é onde tenciono voltar a fazer um estudo. Não quer dizer que vá adquirir este REIT, mas pelo menos voltar a fazer um estudo seria de volta destes valores. Por isso, ainda estamos a falar de uma queda de aproximadamente 26.42. E atenção, que já teve quedas acentuadas muito significativas, por isso, se caísse até aqui ao próximo, não ficaria surpreendido. Maioritariamente, pelo menos num time frame diário, até tem mostrado aqui alguma estabilidade, por isso até faço questão de voltar a fazer um estudo relativamente a este REIT quando chegar próximo destes valores, que mais tarde ou mais cedo acredito que possa chegar. Voltando aos comentários no Patreon, agora temos o João Gomes, que diz: boas Gustavo, já adquirimos HST no passado, não estará boa para reforçar agora com esta queda? Obrigado. Então, HST, realmente houve aqui uma queda, mas entretanto ainda está longe do nível de suporte que eu tracei. Ou seja, se eu prolongar aqui esta caixa, que eu chamo de zona de suporte, então, repara, só até chegar ao nível, estamos a falar de uma possível queda de aproximadamente 11%. Se chegar até o limite desta caixa, então uma queda de 15%. Esta caixa seria mais ou menos a área que eu tenciono voltar a fazer um estudo para reforçar, ou seja, ponderar reforçar. Por isso, aqui esta é outra posição que tenciono aguardar. É claro que teve aqui uma queda, mas mesmo assim acredito que não seja o suficiente para voltar a reforçar, pelo menos por enquanto. Deixa-me só ver aqui uma coisa, se é neste portfólio que tem HST.
HST neste momento está até com um lucro, ou seja, está praticamente no break-even. Por isso não diria que seria uma grande compra em termos de custo de oportunidade, porque acredito que aquela que quer partilhar hoje, ou seja, neste vídeo, possa talvez ser mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas a partilha dos meus estudos pode talvez te ajudar. Portanto, vou então só ler aqui o último comentário que foi do Joel, que sugeriu a Cube. A Cube também teve aqui uma queda, mas mais uma vez ainda não está naquele nível de suporte que eu gostaria que estivesse para voltar a fazer um estudo. Porque aqui os REITs, não sei se vocês repararam, mas muitos têm tido aqui uma queda e eu acredito que mais tarde ou mais cedo, com alguma paciência, podem chegar a estes níveis. Por isso, aqui a Cube, até chegar a este nível de suporte, que eu coloquei vermelho, mas devia estar a verde, ainda é uma queda de cerca de 11, 12%. Deixa-me só mudar aqui a cor, só para mostrar que isto é um nível de suporte e não de resistência. Pronto. Ou seja, desde os máximos absolutos, estamos a falar de uma queda que já teve de aproximadamente cerca de 33, 34%, e se eventualmente conseguir adquirir nos 33.31, que é onde está o nível de suporte, e chegar novamente aos máximos, não estou a dizer que vai acontecer, mas se acontecer, então é um possível lucro percentual de aproximadamente 70%, o que não é nada mau. Por isso eu agradeço por esta sugestão e por outras. Portanto, obrigado Joel, João, Augustinho, por aí fora, mas estas que foram sugeridas eu tenciono aguardar mais algum tempo, ok? Pelo menos que estejam próximas deste nível de suporte, aqueles que eu tracei no passado, para então voltar a fazer um estudo e ponderar se reforço ou adquirir. Por isso, para este mês, qual é aquele REIT que eu tenciono adquirir? É um que está aqui no meu fecheiro. Por alguma razão este fecheiro deixou de funcionar em termos de importação, ou seja, deve haver aqui algum problema do web scrapping, mas de qualquer forma é dentro dos REITs residenciais, ou seja, são empresas que gerem fundos de investimento imobiliário, mas que ganham dinheiro com o aluguer para rendas, seja de famílias, pessoas individuais e por aí fora. Ou seja, quando passamos para aqui, infelizmente há aqui um erro de importação, não faz mal, mas aquela que tem interesse é exatamente esta, MAA. Infelizmente está aqui um erro em termos de dividend yield, por isso temos que ver individualmente. E já vamos passar essa parte. Agora, MAA teve aqui uma queda, ou seja, está próxima deste nível de suporte que vou agora traçar. Portanto, aqui a distância não é muita, estamos a falar apenas de cerca de 5%, não chega a isso. E se virmos em termos de análise técnica, até tem mostrado ser um REIT estável, pelo menos num time frame diário. Tem estado maioritariamente acima do SMMA, portanto, isto em termos de estabilidade é algo que eu gosto de ver, ou seja, um contínuo crescimento e valorização, neste caso, deste REIT. Portanto, temos aqui vários sinais do FM System que pode cair, por isso muito provavelmente vai chegar a este nível de suporte e talvez, se romper, ainda vai descer abaixo. O próximo nível de suporte que eu vou colocar será de volta destes valores, com base nos máximos relativos anteriores, portanto utilizar estes máximos ou mínimos relativos é um ponto de referência para traçar os níveis, e aqui já estaríamos a falar de uma queda ainda mais acentuada, ou seja, em vez de ser 4, 5%, seria já de volta dos 15, 16%, que é uma queda muito mais significativa. Depois, utilizando o Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, mostra que realmente pode continuar a cair, ou seja, a última vez que cruzou foi aqui, mas pronto, este indicador também cruza várias vezes, por isso neste caso dou mais valor à Exponential Moving Average, que neste caso cruzou para queda e cruzou exatamente aqui, ok? Por isso a tendência é que ela continue a cair também no médio prazo e talvez consiga romper este nível de suporte, e se isso acontecer, então talvez possa chegar a este segundo nível de suporte, que é nos 107.105. Por isso, quem tiver, digamos, alguma paciência para aguardar até aqui, talvez consiga adquirir preços inferiores. Eu investi para longo prazo, acredito que para o preço que está até pode ser bastante interessante. Até porque eu, quando adquiri no passado, que só adquiri uma vez, ela já vai com um prejuízo de quase 10%. E atenção que eu tenho apenas um peso de 2.73% no portfólio. Por isso eu acredito que nesta altura pode ser interessante ter ou reforçar para o meu portfólio. Depois, estamos a falar no REIT que está em 20º lugar dentro deste tipo de investidores que tem na sua carteira exposição a REITs. Por isso está em 20º lugar em termos de peso na carteira. Tal como podes ver aqui, 5.05% de investidores que maioritariamente investem em REITs, menos 5% têm isto em carteira. Aliás, a que está em primeiro lugar, dentro dos investidores que têm exposição a REITs, é aqui a Realty Income, que realmente a maioria tem exposição a esta, é um no-brainer, mas mesmo assim eu gosto de fazer um estudo e investir naquela que eu acredito que possa ter um melhor custo-benefício para o meu perfil de investidor e objetivos para longo prazo. Portanto, aqui esta que está em 20º lugar, também tem um market cap grande, mais uma vez já disse qual é o grupo de REITs que pertence, que é de residenciais, por isso alugar apartamentos, o que é interessante, mas podemos ver mais informações. Ou seja, o ALREIT dá uma classificação de 90 em 100, sendo que as partes mais fracas, segundo o ALREIT, é para o crescimento do FFO. Exatamente. Por isso, se eu for aqui mais para baixo, conseguimos ver que temos vários pontos positivos, mas Debt to Assets está um bocadinho mais negativo, até tem vindo a crescer ligeiramente. Depois, em termos de exposição, é maioritariamente aos Estados Unidos.
ok? Por isso, se isto for algo que te sintas confortável, então tudo bem. Um aspecto positivo para os REITs americanos é que, pelo menos para já, existe uma maior probabilidade de haver um corte nas taxas de juros na próxima reunião da Fed. Isto é bom porque se houver um corte nas taxas de juros, então aqueles REITs que pelo menos têm um grande endividamento e utilizam uma taxa variável, então irão pagar menos, portanto irá encurtar o esforço para pagar esse endividamento, que é um aspecto positivo. Portanto, se há menos despesas, então afeta positivamente o resultado líquido. Agora, um aspecto positivo é o facto do dividend yield ser apenas de 4,73%. Ou seja, isto vai afetar negativamente o dividend yield do portfólio, que neste momento está nos 7%, por isso vai impactar negativamente e vai descer o portfólio yield. Mas pronto, se eu acredito que este REIT possa crescer no longo prazo, então para mim faz sentido ter um pouco mais de disposição ao mesmo. Agora, no último ano teve uma queda de 15,27%, nos últimos 5 anos teve aqui um crescimento de 7%, nos últimos 10 um crescimento de 53,92% e se olharmos para os máximos, teve aqui, deixa-me cá ver, um crescimento de 466,64%. Entretanto, agora estou com a versão gratuita do Seeking Alpha, que entretanto terminou, mas deixa-me lá ver se consigo mostrar o Dividend Safety, só para ver a segurança dos dividendos. Em termos de interest coverage está nos 3,45, que é superior à medida do setor, que é um aspecto positivo, e estar acima de 3 também é bom. Tem aqui um total debt to equity de 87,12%, que está abaixo da mediana do setor, e um IFFO payout ratio totalmente aceitável. Está um pouco acima da mediana do setor, mas totalmente aceitável. Pronto, agora, se eu ver aqui em termos de avaliação, aqui não mostra a classificação, infelizmente, mas conseguimos ver comparativamente à mediana do setor. Ou seja, deixa-me olhar para o price to IFFO, aqui está, pronto, ligeiramente superior, o que é ok. Enterprise value to EBITDA e EBIT, aqui vai de encontro à mediana do setor, portanto não está muito longe, ou seja, em termos de comparação está relativamente aceitável em termos de avaliação. Depois, relativamente ao crescimento, aqui no crescimento eu quero ir para baixo e olhar para o crescimento dos rendimentos. Podemos ver que infelizmente em termos de crescimento dos rendimentos está abaixo da mediana do setor e também quando olhamos para o crescimento do Return on Equity Forward está não só abaixo, mas como está também negativo. Só que a parte interessante é que no Year over Year está superior à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Depois no crescimento do EBIT Year over Year, infelizmente não está só abaixo como também está negativo, o que é um aspecto negativo para este REIT. Portanto, em termos de crescimento não está tão favorável como gostaríamos de ver. Também o crescimento do EBIT a mesma coisa, está bem? Por isso aqui a parte do crescimento não é muito favorável para este REIT. Depois, o quão lucrativa é a empresa. Eu aqui vou querer ver a margem do resultado líquido, vamos lá ver se consigo. Portanto, quero começar por aí. Está aqui margem do resultado líquido, está muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Se olhar para a margem do EBIT, que está aqui, também está acima da mediana do setor. E margem do EBITDA também, mas pronto, a diferença não é assim tanta. Depois, se olharmos para o Return on Equity, que está aqui, está acima da mediana do setor, Return on Capital também e Return on Asset também. Portanto, é um aspecto positivo, mas a diferença também não é muita. Percentualmente pode parecer muita, mas não é assim tanta quando parece a nível percentual. Pronto, agora utilizando outras fontes, vamos ver no GuruFox, que dá uma classificação de 76 em 100, sendo para a saúde financeira dão de 4 em 10, o concurrativo é mesmo de 7 em 10, momento de 4 em 10, valor justo dão de 10 em 10, dizem que neste momento está num valor ótimo, considerando a empresa, pelo menos segundo o que o GuruFox diz, porque dizem que está subvalorizado por 16,08% e tem tendência a voltar aqui onde é indicado o valor justo, por isso não dizem que é uma value trap. Depois, em termos de crescimento, como era de esperar, uma classificação baixa, entre aspas, de 5 em 10. Por acaso, para a saúde financeira, dão ainda uma classificação mais baixa, mas já vamos passar esta parte. Depois, no Finbox, eu quero ver com base nos multiples, utilizando o Price to IFFO e o DDM Stable Growth, por isso utilizar estes dois, utilizando os multiples, com base no Price to IFFO, diz que está subvalorizado por 13,2%, e utilizando o DDM Stable Growth sobrevalorizado por 26,6%, o que é um aspecto negativo. Entretanto, utilizando o Simple Wall Street, vamos ver aqui em termos de avaliação, o que é que nos mostra que está subvalorizado por 42,9%, mas no Simple Wall Street exageram sempre um pouco. Em termos de crescimento futuro, aqui já era de esperar que estivesse maioritariamente negativo, mas se olharmos para as projeções anuais do crescimento dos earnings, a indústria já está negativa, mas isto diz que ainda está mais abaixo do que a indústria. Em termos de crescimento dos rendimentos, pronto, aqui já diz que está acima da indústria, mas abaixo do mercado. Depois, para a saúde financeira, e aqui esperamos não nos assustar, mas realmente podemos nos assustar. Porquê? Porque os ativos correntes estão muito abaixo dos passivos correntes. O que é que eles vão fazer? Vão vender alguns dos ativos não correntes para conseguirem ter
digamos, liquidez suficiente para fazer e cumprir com as suas obrigações de curto prazo, mas isto é um aspecto negativo que terás que ter cuidado e atenção, está bem? Mas pronto, tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Entretanto, conseguimos ver que tem um debt to equity aceitável, mas aqui o principal problema que eu vejo é que tem reduzido os capitais próprios, tal como podes ver, e aumentado o endividamento aos poucos. Portanto, mais tarde ou mais cedo, estes aqui podem cruzar e ter um endividamento superior aos capitais próprios, que é um aspecto negativo. Depois, em termos de dividendos, vamos ver se passam todos os critérios e felizmente sim, passam todos os critérios, e mesmo da yield e valor para o acionista não está muito diferente do dividend yield. Portanto, temos aqui um buyback yield praticamente no zero, por isso não faz aqui um impacto negativo. Em termos de compras e vendas por parte dos insiders, realmente houve aqui vendas, mas conseguimos ver isto mais ao pormenor. Aqui conseguimos ver que realmente houve várias vendas, mas foi principalmente em abril e maio deste ano. Aliás, se tu reparares, no ano passado, ou seja, em 2024, também houve vendas no mesmo mês. Parece que abril é um mês do qual alguns gestores com cargos importantes vendem várias ações. Eu não sei se isto é estratégico, mas eu vejo isto mais como um aspecto negativo do que positivo. No Stock Rover mostra uma margem de segurança de 16%, sendo o Value Score 72, Growth Score 72, Qualidade 73 e Sentimento de 7, sendo que eu acho que é mais um buy do que um hold. Se tu reparares, não sei se dá para fazer aqui um zoom, mas é mais um buy do que um hold. Assim por uma nesguinha. Depois no Alpha Spread diz que está sobrevalorizado por 9% no cenário base, no melhor cenário subvalorizado por 14% e no pior cenário sobrevalorizado por 22%. Agora aqui no Stock Analysis, com base na classificação de 19 analistas, ligeiramente diz que é mais uma compra do que manter, e utilizando o Market Beat já diz o contrário, diz que é mais para manter com base na classificação de 21 analistas, sendo possível upside de 25,40%. Entretanto, no Market Watch houve aqui um aumento da recomendação de compra e redução de manter. Por isso isto aqui vê-se mais como um aspecto positivo, mas muito ligeiramente. No plano Pro do Investing.com diz que está a ter um desempenho médio, razoável e um possível downside de 7.6, o que é um aspecto negativo. Entretanto, também decidi utilizar o meu fecheiro, só para salientar aqui alguns cuidados que devemos ter, e aqui nos retornos anormais estão negativos. Ou seja, considerando o WACC, que neste caso nem sequer é muito exigente, é apenas de 6.61%, ainda está negativo por isto, por 1.86, 1.49, 1.85, portanto aqui conseguimos ver ligeiramente mais como um aspecto negativo, porque nós queremos retornos anormais positivos para entender se a empresa está a conseguir criar valor, o que parece não estar, está praticamente no break-even, ou seja, apenas manter o suficiente para distribuir dividendos. Pronto, mas também temos que considerar a nível da análise técnica o que está neste momento e a possível valorização que pode ter. Infelizmente não deu para concluir nada em termos de tesouraria líquida. No Altman Z-Score, em termos de probabilidade de falência desta empresa até 2 anos, está no razoável, ou seja, não está muito bom, é assim, está no razoável, ou seja, ultrapassa o razoável, mas o ideal é que tivesse aqui nos 3, que já seria bom, ou seja, o ideal é que houvesse aqui uma probabilidade baixa da empresa falir até os próximos 2 anos. Eu não estou a dizer que vai falir, mas também temos de ter atenção aqui ao Altman Z-Score. Depois esta classificação, que é indicar a força financeira da empresa, dá aqui uma classificação de 4. E atenção que isto é em 9, portanto 4 em 9 é mais desfavorável do que favorável. Também temos de ter atenção a isto. Temos aqui estes dois de uma classificação de 0, aqui dá NA 0 e 0. Está bem? Por isso temos que ter também atenção a estes pontos. E aqui considero os dados de 2024 e 2023. Ou seja, o que eu quero dizer é que, apesar de eu tensionar reforçar esta posição na minha carteira, também existem aqui alguns aspectos negativos que devem ser ponderados antes de adquirir. Portanto, tu tens de fazer o teu próprio estudo e entender se faz sentido para ti ou não. Não é por eu adquirir que tu tens que adquirir, entendes? Ou seja, é colocar na balança e, tendo em conta o teu perfil de investidor e objetivos, ver se faz sentido. Pronto, para mim faz para longo prazo, porque acredito que o valor que está possa talvez ter uma valorização no longo prazo, ao mesmo tempo que está a pagar uma quantidade de dividendos aceitável para um REIT. Não é o ideal, ou seja, não é a posição ideal, mas face a outras possíveis oportunidades, acredito que para este mês, pelo menos para mim, acredito que seja o REIT que possa fazer mais sentido, ok? Portanto, aqui o MAA, deixa-me lá procurar aqui na plataforma, ou seja, vou aqui negociar MAA. Está aqui, pronto. O que acontece? Eu podia abrir uma ação segura, mas estou no fim de semana, ou seja, a bolsa de valores está fechada e por isso não consigo adquirir para já. Por isso tenho que aguardar e já nos vemos. Muito bem, já estou de volta e o mercado está aberto. Então, podemos ver que no dia de hoje os REITs no geral estão a ter aqui um dia bem sangrento, ou seja, no geral todos os REITs estão aqui a ter uma queda, exceto este nem sequer é um REIT, portanto vou já excluir daqui.
mas sim, no geral, estão aqui vários REITs que estão a ter uma queda bastante significativa, incluindo a ABR. A ABR está a ter no dia 2 uma queda de 5,60% adicionais, face ao último dia útil, que também teve aqui uma grande queda. Mas pronto, aqui concentrando naquele REIT que eu tenciono adquirir, que é o MAA, que está a ter uma queda de cerca de 1,38%, já está mais próximo do nível de suporte que eu tracei. Ou seja, até este nível de suporte, estamos a falar de uma queda aproximada de cerca de 3%, quase. O que para mim não faz uma grande diferença. Aqui o pior é se continuasse a cair e chegasse ao segundo nível de suporte que eu tracei. Portanto, desde o preço atual até o segundo nível de suporte, estamos a falar de uma queda de quase 15%, que até é bastante. Mas pronto, considerando no longo prazo, face ao preço atual, vamos assumir que eu adquiria neste valor e algum dia volta a tocar nos seus máximos, então aqui é uma possível valorização de aproximadamente, deixa-me só utilizar a régua para ter a certeza, de aproximadamente quase 80%, cerca de 80%, que é bastante. Agora, em termos de dividend yield, é cerca de 4%, por isso não é assim muito apelativo, mas a possível valorização, ou seja, o contínuo crescimento que tem tido, existe. Portanto, acredito que no longo prazo também pode chegar mais tarde ou mais cedo aos seus máximos absolutos, é apenas uma possibilidade, mas para já eu sinto-me confortável com esta aquisição. Não é a aquisição do REIT ideal, mas face ao custo-oportunidade e outros REITs que estão disponíveis ao preço atual, que eu estou a aguardar para que muitos toquem, ou pelo menos próximos do nível de suporte que eu tracei, tal como mostrei no início do vídeo, este parece-me ser aquele que vai ser mais indicado para mim. É claro que eu estou apenas a partilhar estudos, não é? Isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas acredito que a minha partilha possa te ajudar de algum modo. Assim sendo, eu vou aqui a negociar e vou adquirir este REIT, que o ticker é MAA. Por isso, procurar aqui, MAA, está aqui, só para ter a certeza. Exatamente, cada um está a cerca de 126,30. Eu neste caso, se eu adquirisse 2, seria 250. Eu, como acredito que ainda possa cair um pouco mais, não digo que seja abaixo do nível de suporte, mas pelo menos até aqui, eu prefiro adquirir a menos do que a mais desta vez. Por isso eu sinto mais confortável adquirir apenas um destes REITs em vez de ser 2. Portanto, eu vou adquirir cerca de 126,43, que é o preço que está neste momento pelo Ask Price, colocar ordem de compra, o valor de mercado, e está feito. Como o mercado está aberto, acredito que seja já executado, portanto eu vou ver já aqui em transações e foi executado, 126,43. Ok, assim sendo, eu vou registrar esta transação, track your dividends, add holding, neste caso é o MAA, aqui está, foi apenas um REIT e o custo, deixa-me só ver, aqui basta copiar, 126,43, pronto, tá, e add holding. Ok, agora, algo que me chamou a atenção e que eu não tenho certeza, por isso eu quero verificar isto num instante, é que parece-me que o portfólio yield aumentou e devia ter reduzido. Por isso, deixa-me só ver quantas posições é que eu tenho da MAA. Tenho 2, portanto antes tinha apenas uma. Esta é a segunda aquisição que eu faço. Assim sendo, se eu substituir, deixa-me lá ver aqui esta última transação, MAA está aqui. Por isso eu vou editar. Agora isto diz que o custo está nos 134,2. Como é que eu altero isto para conseguir explicar? Realmente o que eu procuro aqui é só eliminar esta transação que eu fiz mesmo agora. Deixa-me cá ver como é que eu faço isto. Então, eu posso vir aqui à plataforma e a plataforma tem aqui uma coisa muito boa que me diz exatamente a quanto é que eu adquiri. Por isso, eu adquiri uma a 141 e adquiri outra a 126. Então, eu vou fazer isso. Eu vou apagar aqui a MAA. Ok, vou eliminar. Delete, pronto. Ok, então tá. Pois, isto faz sentido, subiu para 7,13%. Então vamos lá. Add holding, MAA. Isto aqui não interessa muito a data, porque aqui o que interessa é o preço quando foi adquirido. Neste caso foi 141,973, a primeira aquisição. Por isso vamos dar aqui. Add holding, depois aparece aqui MAA. Pronto, desceu para 7,06%. Ok, sim faz sentido. Agora add holding novamente. MAA, que está aqui. Uma e agora 126,43. Pronto, e agora desce dos 7,06% para 7%. Ok, sim, pronto, agora faz sentido ter reduzido. Agora, o que eu estranhei, e com razão, é porque eu já não me lembrava, e lembro-me que no início do vídeo tínhamos começado com um portfólio yield de cerca de 7%. Entretanto, aumentou um bocadinho. Porquê? Porque se calhar a política de dividendos de um certo REIT que tenho nesta lista decidiu aumentar dividendos e por isso aumentou o portfólio yield, que faz sentido. Portanto, ao ter aumentado o portfólio yield e neste caso ter adquirido um REIT com dividend yield inferior, sim faz sentido ter aumentado o portfólio yield e depois ter reduzido. Ok, pronto. Assim sendo, aqui já está feito o registro,
já está feita a aquisição e agora é aguardar pelo próximo mês para voltar a fazer um estudo e entender qual poderá ser o rito mais indicado para o meu perfil de investidor e objetivos. Por isso fica à vontade para fazer uma sugestão, porque uma das tuas sugestões pode ser melhor do que aquelas que eu estou a ver, está bem? Porque eu não consigo ver todos os ritos, mas eu consigo ver todas as vossas sugestões. Por isso eu agradeço e se este vídeo foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.